Boa tarde. Hoje vamos entrar então em contato com Beth Nakata. Beth Nakata é minha convidada de hoje, uma profissional maravilhosa, uma mestra incrível. E o trabalho dela terapêutico, né, é aquele trabalho profundamente aberto, profundamente único, só dela, e ela vai falar exatamente sobre esse trabalho, né, de juntar uma série de técnicas, uma série de habilidades para poder então Isso, deixa eu chamar ela aqui. Beth, de certa forma, é uma pessoa muito especial no meu caminho. É com ela que eu vou encontrar a prática da simetria áurea. Aí está, Beth, querida, nessa tarde de sexta-feira, uma astróloga incrível, né, uma profissional maravilhosa em tudo aquilo que ela já fez e faz. Então, eu estou convidando ela aqui hoje para estarmos falando de como é que a gente socorre, né, as pessoas no meio da pandemia. Como é que a gente pode prestar auxílio para tanta gente aí que está precisando. Deixo com você a fala, Beth. Boa tarde, querida Fernanda. Boa tarde para todo mundo que está aqui nos acompanhando ou que vai acompanhar depois. Gratíssima pelo convite que eu aceitei, como eu falei, com muita honra e com muita alegria estar aqui conversando. A honra é minha, gratidão é minha. Então vamos começar a nossa conversa, né? Como você já puxou, né? Então é basicamente sobre simetria áurea. O que é simetria áurea? Eu digo assim que minha alma e minha consciência do meu eu mesmo, da minha essência, já sabiam desse caminho há muito tempo. Eu é que foi caindo a ficha, né, depois que eu comecei essa caminhada, que comecei com astrologia e fui indo com outras coisas. Por quê? Porque eu sempre tive um olhar muito inclusivo para tudo, né? Então eu falo assim, que eu acho que eu já entendia de sistêmica e de sistemia e não sabia, né? Isso. Porque eu tinha sempre esse movimento. Tudo que eu aprendia, eu ficava fazendo links e ligações. E então foi desse jeito que foi se formatando algo dentro de mim que de início eu não sabia bem nomear ou formatar, mas eu ia juntando coisas, ia juntando e agregando. Cada curso que eu fazia, eu, enquanto estava estudando, já ia fazendo os links todos com tudo que eu já tinha aprendido antes. E foi assim que, de repente, surgiu, então, até esse nome, Simetria Áurea, e que vem da onde? Tudo bem, é o meu segundo nome, eu sou Elizabeth Áurea, mas não foi por aí só, né? Esse Áurea foi no sentido, não de ego, de me colocar, nada disso, mas porque tem uma coisa de ouro, era o nome da mamãe, então honrando a minha mãe também, né? As mulheres da família, minhas irmãs todas, têm a Áurea no segundo nome. E pensei também porque a simetria áurea, né? Que a gente lembra da simetria áurea, de Fibonacci, etc., que é tudo, a proporção áurea, ela está em tudo que a gente possa imaginar, no nosso corpo, nas coisas, flores, no universo, né? E então foi nesse sentido de que assim a gente está inserida nesse grande universo, né? E de onde tudo vem e para onde tudo volta e onde tudo existe. Aí, ok. Então foi assim que veio vindo a simetria áurea. E dessa mesma forma, como vem as coisas, e eu fico assim, né? Acho que é o mal de pisciano, né, Fernanda? Eu fico assim, Isso aí, tem a ver com peixes. de onde que vem isso? O que que é mesmo? Estou surtando ou não? Aí, Não, é isso não mesmo. é? O É, ano passado veio uma coisa assim, por que não, já que eu já tinha no site todos os meus atendimentos, e por que não juntar isso tudo e fazer tipo um combo, né? Uma coisa assim.
Isso veio vindo, mas falava, não, imagina que louco. Mas assim, eu até cheguei a rascunhar alguma coisa, como é que seriam esses atendimentos, como é que eu iria formatar esse produto, e aquilo ficou num cantinho. E quando chegou no começo do ano, até mesmo ainda antes de acontecer essa pandemia toda, né, da gente ficar sabendo e sermos afetados por isso, foi em janeiro, bem no comecinho do ano, veio uma solicitação de uma moça para um atendimento, e quando eu estava conversando com ela, eu vi que não era só o mapa que iria resolver com as previsões, não seria só uma constelação, porque ela estava no meio, assim, no olho do furacão. Ela precisava realmente de muito mais coisas. Uhum. E aí foi quando eu falei, então vou te atender, né? E já peguei aquela ideia e apliquei com ela. E conforme, e assim, deu um resultado excelente, pelo retorno que ela me deu, inclusive, uma coisa assim até surpreendente para mim, porque realmente ela estava com muitas dificuldades. E aí começou a pandemia, quer dizer, nós começamos aqui, né, a partir de março, no nosso isolamento e tudo, e os pedidos começaram a chegar, e veio um pedido assim bem específico, falou assim, olha, eu não quero terapia de psicólogo, eu não quero psicanalista. Ela falou, até tenho, mas já dei um tempo. Eu quero uma coisa diferente. É você que vai trazer esse diferente para mim. Eu quero atendimentos semanais, e onde a gente possa conversar. Ela falou assim, é uma conversa com uma amiga terapeuta, onde você vai Uhum. poder me acolher, onde a gente pode trocar ideias e onde você me ajuda com todas as ferramentas que você tem. Aí eu falei, entendi. Então foi quando terminei de fazer o download daquela mensagem no universo e foi formatado. Então, e o nome veio bem assim também, Rescue, né? Porque é como o Rescue, né? Do É, floral, isso. não é? Que aí você Porque tem, junta. tem momentos em que, o Bar falava muito disso, né? Quando você não souber o que a pessoa tem, quando você não tiver clareza, mas você precisa ajudá-la, quer dizer, precisa responder com algo, ela precisa ser acolhida, ela precisa receber alguma coisa de emergência, então é um rescue, né? Então eu achei bem apropriada a tua inspiração para o nome, né? No sentido de que se a pessoa está precisando, são várias coisas. Num primeiro momento, eu tenho várias ferramentas, porque você tem um colosso de ferramentas. E aí, quem que eu vou usar? Né? Eu vou usar agora isso, ou depois aquilo. Né? No final, até falo um pouco, né, da minha, que é a limpeza de HD, mas ela tem um outro viés, um outro olhar. Então, isso que eu acho interessante, né, Fernanda? Porque tudo que a gente Sim. aprende como terapeuta, né, a gente poder usar, né, de uma forma ou de outra, que a gente não cabe numa caixinha, ninguém é para caber em caixinha nenhuma, né? É para a gente realmente sair dessa caixa e ocupar todos os espaços que a gente já percorreu, olhar para o caminho atrás percorrido e assim, ir plantando essas florezinhas, né? Porque é claro que a gente não inventa nada, não cria nada, isso vem de algum Uhum. ponto, da É. mesma forma que vem para várias pessoas, né? E assim, eu acho muito interessante, porque eu também não me vejo como uma psicóloga que tem pessoas que toda semana vêm, eu ouço. Também não é desse lugar, sabe? Desse outro lugar mesmo, de poder ter tantas ferramentas legais para usar. Então, são o quê? Exercícios sistêmicos, o que a gente chama de mini constelação. Eu sempre olho para o mapa da pessoa e vejo o céu daquela hora em que nós temos agendado o atendimento e vou vendo Ah, assim, o que está favorecido. Então, por exemplo, ontem eu fiz um atendimento onde era o sol fazia
conjunção com o Quirón natal dela, e o Uhum. Quirón do céu, conjunção a um Mercúrio de casa 12 dela. Então, assim, foram trazidos, além de outras coisas, né? Mas, basicamente, esse trabalho, assim, falando, gente, se eu tenho um momento tão especial no céu, que a gente, quando marcou, não marcou com essa intenção, não é uma eletiva, né? É um horário que a É. gente tem toda semana, né? Então, E aí que você por fala assim, coincidência, aí entra a coisa da sincronicidade, né? Por coincidência, o céu estava assim, né? sim. Então, isso eu acho muito legal. E com base nisso que o céu dispõe, aí falar, então hoje pode ser isso, hoje pode ser aquilo. Sim. E assim a gente vai indo. Então, eu uso a mesa radiônica, essa parte das constelações, mini constelações, que é um atendimento de 1 hora, ou um exercício sistêmico. Às vezes eu Uhum. olho se a gente está perto da alunação, onde que essa alunação cai no mapa dela, que áreas da vida estão movimentadas para a gente trabalhar naquele dia Claro. específico. Então, trabalho com a astrologia sempre de mapa mesmo, de GPS. Vamos por aqui, é o nosso Waze, né? Para o dia de hoje, para a hora de agora. É. O alinhamento energético também, então também se faz alinhamento, uma que eu atendo às quartas-feiras, também foi feito um alinhamento muito bonito e exatamente complementando um exercício sistêmico que nós havíamos feito na semana anterior, e que ainda algumas coisas tinham ficado, algumas arestas, algumas coisas, algumas limpezas a mais para fazer. Então, esse é o Rescue Simetria Áurea que eu trabalho. E assim, às vezes vem alguma inspiração a tirar uma carta de um Claro, oráculo, não claro. é? Né? Então, Não. as ferramentas que você foi coletando, todo terapeuta, na verdade, vai coletando cursos, aprendizados, né? Tem um momento que você meio que matura isso, ou a necessidade, e a distância da pandemia, né, tornou exatamente muito clara essa necessidade das pessoas chegando com muitas questões que a própria situação desencadeou. E aí, para você, as pessoas chegam e você está conseguindo, então, olhar vários ângulos dessa questão, em várias dimensões diferentes. Então, trabalhando em várias dimensões, se eu estou mais na terra, se eu estou mais no ar, cada dimensão em si da necessidade do outro, né? E teve uma coisa que você colocou no sentido da astrologia, né? Além do que tendo esse teu background super rico, né? De astróloga, de pessoa que deu aula, que super, super conhece o céu, de poder estar dando para você e para o outro um pouco de significado, de significância desse caminhar nesse momento, né? Porque as pessoas estão passando situações difíceis. A gente está num desafio. Um desafio muito grande e é isso mesmo. E não só pessoas que estão, digamos assim, que já seriam clientes seus, meus, né, que nos procurariam em situação normal, como também o que tem aparecido são as pessoas que cuidam dos outros. Os Sim. cuidadores, pessoas da área da saúde mesmo, que procuram porque precisam de alguma coisa mesmo nesse momento, precisam ser cuidados e olhados, né? Nós também precisamos disso, né, Fernanda? É, trocar Quando trabalho precisa, tem sido ótimo. aí uma procura a outra e fala, olha, me socorre, estou precisando, né, reorganizar, reequilibrar energeticamente, estou precisando de uma limpeza, porque Uhum. todos precisamos, e é tão bom que a gente tem, né, tantas ferramentas à disposição, né? E isso faz um bem enorme, e até se dizendo coisas interessantes. É uma das que me procurou primeiro
no início da pandemia, ela falou assim, olha, eu estou surtando, acho que eu estou à beira de uma depressão, e com problema Tá, de relacionamento, que relacionamento é um fator meio dificultoso mesmo na vida dela, relacionamentos afetivos. tá. E eu lembro que em uma semana nós fizemos foi um exercício sistêmico muito forte para relacionamentos afetivos. E assim, na semana seguinte, não, mas na outra ela já chega e fala assim: olha, sabe, eu acabei resolvendo entrar nesses Tinder da vida, não sei o quê, porque agora a gente está isolado e não tem como mesmo, né, acabar se encontrando com pessoas, conhecendo pessoas diferentes em restaurante, bar, etc. E ela falou: olha, mas foi uma coisa assim que veio uma pessoa que assim, no modelo, sabe? No número que eu precisava. E às vezes a pessoa está tão no meio, né, disso tudo que ela não percebe. Eu falei, lembra que há 15 dias nós trabalhamos isso? É mesmo. Então, também tem, são coisas assim, é um resultado, às vezes, bem rápido, que vem para a vida da pessoa, né? E isso é muito gratificante, né, Fernanda? A gente vê que a gente está Ah, eu nesse lugar acho. de Quando a gente cuidado. consegue ter retorno, é de uma, realmente é extremamente gratificante. Mas, em geral, uma coisa que você também colocou é que as pessoas estão na vida, né? Elas estão envolvidas com as suas questões pessoais, com a sua vida. E muitas vezes o processo terapêutico passa um pouco, digamos, entre aspas, desapercebido, ou a percepção, muitas vezes, da melhora ou de liberação de algumas coisas, nem sempre é percebido de imediato. Talvez faça eco lá num outro momento, num Uhum. outro passo, seja após uma constelação, né, que você também faz constelação individual, como eu, você também trabalha com os bonecos, então você também trabalha, né, com várias ferramentas que a gente tem uma similitude no É, trabalho com as suas é. distinções. Né? Você é uma pisciana para trabalhar, eu sou uma capricorniana para trabalhar. Isso já faz muita diferença, né? Então, eu diria que, assim, quem for trabalhar com a Beth vai ter muito mais colo e aconchego, que eu acho que é uma coisa deliciosa que você tem naturalmente, né? E comigo é uma coisa um pouco mais diretiva, eu sou um pouquinho mais direto ao ponto, ou vamos olhar, aí eu vou bem mais que nem cabra mesmo, vamos por ali. Nesse lugar de trazer dentro do simetria o alinhamento, eu acho que as pessoas não conhecem muito, Beth, o alinhamento. Quando Uhum. eu vejo pela minha própria, né, atuação com ele, que eu tenho que sempre explicar, contar. Eu gostaria que você contasse um pouco mais, por exemplo, porque a astrologia é uma coisa que as pessoas têm um pouco mais de conhecimento, mas o alinhamento energético, né, e o da simetria áurea, não. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né, pudesse elaborar um pouco para o pessoal ouvir. Perfeito. Então, o alinhamento energético talvez ele seja pouco divulgado, falado, porque ele foi criado por um brasileiro, né? Então, eu Sim. encho a boca para falar assim, é coisa nossa, né? E mais ou menos, não vou começar a história toda, mas assim, é mais ou menos a experiência que o Aloysio Delgado Nascimento, um xamã que criou o alinhamento energético, é, esse começo dele, como foi esse insight, essa coisa, lembra um pouco a história também do Bert Hellinger no início das Sim. constelações, há Boa. 30, mais de 30 anos, se bem que o alinhamento é posterior, mas com certeza naquele momento não se falava, não se conheciam as constelações aqui no Hum, Brasil, não era tão hum. difundido como no mundo. E então ele faz o seguinte: o que é o alinhamento energético? Não se toca no corpo, não é equilíbrio de chácaras, nada. É assim: a pessoa tem um problema, uma questão, e ela chega para fazer o alinhamento. O que o alinhador terapeuta faz? Ouve o que ela tem a dizer, também da mesma forma não psicologiza, não faz essa terapia de psicólogo, mas ouve, né, o que é trazido. E a partir daí,
o terapeuta entra em ressonância, que a gente já pode aqui falar em ressonância com o campo do cliente, que todo mundo já conhece mais de constelação, ou seja, é algo que tem uma similitude em mim, porque eu converso a mesma língua, digamos assim. Eu conheço aquela simbologia que a pessoa traz. Então, é feita uma leitura, inicialmente a leitura de campo, chamada de leitura de campo, onde vem uma sinopse, uma historinha do que é aquele problema, de onde vem, ou como é que está configurado na vida, na parte consciente do cliente. É uma canalização que o terapeuta faz consciente. Então, não precisa ser vidente, médium, nada, porque isso a gente exercita. Todo mundo naturalmente tem isso, hein? Quando a gente tem um insight, a gente está adentrando esse mundo. Então, e aí, a partir dessa leitura, essa parte da pessoa que trouxe a questão, que é chamado de corpo energético, é o conteúdo do problema. Então, vem, e aí é por sinestesia, o terapeuta do alinhamento sente aquilo como se fosse seu, né? E é como o representante em uma constelação. Sente algo que não é seu, é do outro, mas você tem, ancora aquela energia. E a partir daí, então, é feita essa dirigência do quê? Existem várias energias que no alinhamento energético, essa egrégora com a qual nós trabalhamos, tem várias energias chamadas de guardiões. Então, nós chamamos esses guardiões pelos nomes, ancoramos essas energias. Então, é uma energia de calma para quem está atribulado, uma energia de colo, de mãe mesmo, para quem está carente disso, né? Ou uma energia, assim, quem está estagnado, é algo que vem como um redemoinho, né? Então, isso tudo o terapeuta usa e há um encaminhamento para essa egrégora. Então, essa parte energética problemática vai para o alinhamento, para a egrégora do alinhamento, e ali, então, é feita essa cura. Esse corpo energético que a gente diz o problema da pessoa é assim, a gente nasce para viver, para ser 100% algo, né? Nascemos com, né, um chip ali bonitinho. E conforme os eventos vão acontecendo na nossa vida, ou físicos ou emocionais, isso vai deixando marcas dentro de nós. E quando chega em um ponto onde essa marca está muito profunda, então aquela área que a gente diz assim, era um corpo em luz, nasceu o corpo em luz, mas começa a vir essas energias e problemas como se cobrindo. Então essa luz fica, né, encoberta, ela não está apagada, mas é uma casca, né? Então isso vira então corpo energético. O alinhamento vai fazer o quê? Então, desinstala essa parte, através dos guardiões faz a limpeza e isso volta a ter o seu funcionamento 100%. Claro que sempre respeitando-se o destino do cliente, né? De quem nos procura. Sim, claro. Então, eu acho que deu para explicar, para ter uma ideia do que é o alinhamento energético. E aí, vocês podem procurar a Fernanda também, ela é alinhadora. Na simetria áurea, para esse método todo do alinhamento, eu trouxe ferramentas da Kabbalah, que também ajudam, né, quando faz esse atendimento do alinhamento energético na simetria áurea. Então, a gente tem os nomes de Deus, tem as meditações, enfim, tem as águas de cura, tem isso tudo que a gente pode lançar mão. Inclusive você é minha mestra de Kabbalah, né? Eu falo que Deus dá certo nas horas certas o que a gente precisa e precisa estar pronto o discípulo para encontrar o mestre. Então, como taróloga, são muitos anos batendo cabeça com a Kabbalah e conseguindo, então, encontrar você, que é aquelas coisas também do universo, e aí a gente vai juntar isso, e você tem sido minha mestra no sentido de eu conseguir lentamente
tomar conhecimento desse imenso conhecimento que é a Kabbalah, mas devagarzinho, né? Eu vou no meu passinho. Eu brinco que eu tenho algum tipo de portão, assim, ainda, os portãozinhos fechados, que ainda vão abrindo devagar nesse caminho. De Uhum. qualquer forma, muita gente aqui, né, do meu pedaço, quando você fala em Kabbalah, fica assim, hã? Né? Então, assim, Uhum. gostaria que você desse também uma pequena, né, do seu jeito, claro, o que que é a Cabala e o que que ela pode beneficiar na vida das pessoas, né? Que caminho é esse, em termos espirituais, porque ele É, tem um caminho na espiritualidade, né? tem. Então, necessariamente, assim, para estudar a Cabala, e isso é uma coisa que, assim, é um estudo para uma vida inteira também, né? Eu diria que é algo que eu também comecei há um tempo, mas que sei pouco, cada vez sei que menos Claro, sei, sim, mas o que eu sei eu passo. Você sabe como é que eu sou generosa, né? O que eu sei eu passo, porque não é meu. profundamente, isso é uma verdade. Eu aprendi de alguém e eu acho que eu tenho que passar para frente mesmo, né? Então, existem algumas diferenciações em Kabbalah. Por exemplo, o cabalista ele não necessariamente é religioso, não precisa seguir todos aqueles preceitos, não precisa ser do judeu, não É. há essa necessidade, né? Então a Kabbalah ela é o quê? É um conhecimento que nos é dado e nós estamos abertos para receber. Então, diria que basicamente, bem resumidamente, é isso. E receber o quê? Todo esse conhecimento que vem desde lá de trás e tentar entender essa origem da nossa vida, de onde vem. E que nós encarnamos, que temos correções a fazer, aprendizados a fazer, Uhum. e que fazendo esse aprendizado a gente vai subindo a árvore da vida, aquele esquema, né, aquelas bolinhas, aquelas circunferências da árvore da vida, cada uma tem um significado, uma energia, e a gente vai subindo. Então, quando eu digo que é um estudo de vidas, porque cada uma está inserida no mundo, né, em um dos mundos, etc. Eu gosto muito, que é o que eu sigo, que é a Kabbalah meditativa. Então, essa Kabbalah meditativa, ela vem muito com os salmos, a gente tem os salmos específicos que trazem essas energias também. Esses 72 nomes de Deus são, Uhum. na verdade, os 72 arcanjos, anjos, que trazem essa energia, da mesma forma que os guardiões do alinhamento. Cada guardião traz uma energia e tem essa similaridade também com esses 72 nomes. Então, dependendo da dificuldade que você esteja passando, do período da sua vida, em qualquer dos 4 níveis, mental, emocional, espiritual, emocional, tem uma energia, tem um nome de Deus, onde você pode meditar no nome, pode buscar um salmo, pode fazer uma prece. Basicamente, a prece que eu uso muito é o Ana Becoa, que é uma prece milenar, e ela, assim, rompe barreiras e dificuldades. Eu falo que, assim, é um coringa, que ela pode ser usada para diversas coisas. Eu vou dar, assim, um exemplo prático. Eu gosto de dar exemplo, né? Eu estava retornando de um curso, um workshop, né? Acho que foi o do Garriga, em Campinas. Eu moro em São Paulo, estava retornando. E eu lembro que eu já pedi e fui no início, já indo fazendo Ana Becor. Porque tem uma coisa assim, eu não tenho medo de dirigir, eu dirijo em qualquer lugar. Mas quando falo em pegar a estrada comigo dirigindo, eu tinha uma certa barreira. Não era medo, mas assim, sabe? E se eu pegar a estrada errada? E se eu me perder? Tinha umas coisas assim. Uma insegurança, né? Tinha. E aí eu fui sozinha e assim foi tudo bem. E quando foi para voltar, Fernanda, a hora que eu entrei no estacionamento do hotel onde estava hospedada, porque foram vários dias onde teve, né, o curso, eu entrei no carro, desabou uma chuva, que não era chuva, era tempestade.
o céu escuro, raio, trovão, que eu não tenho medo também, mas você vê, juntou, foi um pacote, fala sério. Aí mandou isso tudo e aquela chuva forte, e era à tarde ainda, eu não queria dirigir à noite, que até por ter astigmatismo e tal, incomoda a luz, então mesmo em São Paulo Sim. eu evito dirigir à noite. Eu falei, eu tenho que ir embora agora, tá escurecendo por causa da chuva, mas ainda é dia, enfim. E eu vim dirigindo devagar, tranquila e com Ana Becoa. E repetindo assim, Ana Becoa. E eu no Waze. Quando chegou aqui em São Paulo, o Waze me manda para onde, Fernando? Você não vai acreditar. Quando eu Ideia. olhei assim, a chuva parou, né? Já estava diminuindo na entrada de São Paulo, já começou a diminuir, mas eu vim tranquila. E eu, quando eu olhei, falei, cara, eu tô na Cracolândia. Vixe, imagine. Aí já estava escuro, já era noite, era umas 7 da noite. E assim como a chuva tinha diminuído, então as pessoas já estavam circulando. Eu falei, pai do céu, Ana Becoa. E foi um E Ana continua. Becoa. Agarrei nela, né? Foi. E Agarrei aí nela e foi. consegui sair daquilo ali, porque eu não tinha nem noção de onde eu estava. Eu só olhei e falei, aqui é a Cracolândia. E aí consegui sair dali. Então, assim, esse é um exemplo, mas assim, para coisas mais sérias. Tem uma aplicação que se chama Codescoa, é uma cura cabalista que eu aprendi no Portal da Cabala, né, que eu sou da família do Portal da Cabala do Ian Meckler, e foi o Ian Meckler que formatou essa cura cabalista. E então, como aplicadora de Codescor, então a gente se voluntariou, nós nos voluntariamos, porque durante essa pandemia, quem tem algum problema, quem quiser receber a aplicação por vídeo do WhatsApp, manda um e-mail lá para o portal da Cabala, e então eles distribuem entre nós. E ontem eu fiz uma aplicação para um rapaz, e ele disse assim, olha, logo em março, bem no comecinho, né, da pandemia, eu pedi essa aplicação, e que eu nunca tinha ouvido falar, mas ele falou que eu estava com um problema com a pedra nos rins, que era uma pedra do tamanho de um grão de areia, e assim, cirurgia marcada, e foi feita a aplicação. E quando eu retornei ao médico, que foi fazer mais, né, um exame de imagem, né, para ver a localização, já porque estava com a cirurgia agendada, ele falou que tinha desaparecido a pedra. E o médico falava, não, não é possível. Vamos fazer esse do corpo todo, tipo ressonância, não sei o quê, porque ela pode ter Ah, que andado. legal. E falou assim, né? Ele falou, mas eu não sei. Ele falou, mas ela se movimentando dói, né? Um trocinho que não é tão pequeno assim, né? Eu falei, nem ela é Nossa. eliminada, sabe, sem um bombardeamento de laser. E assim, desapareceu. Eu fiquei assim, tão feliz, né, por ele, e ver assim, são exemplos práticos mesmo que a gente vê de coisas acontecendo com essas ferramentas cabalistas. Então, assim, é essa cabalá que é entre a meditativa e a mágica. É essa que eu gosto É, e é essa que eu sigo. muito Eu bem. falo Eu queria que muito. você. Então, mas além disso, né, você fez. Não é você que fez o casamento, é verdade. Já estava feito. Mas você que, assim, de muitos lugares que eu olho, né, você é uma das raras pessoas que trabalha com astrologia cabalística também. Tá? Então, isso também é um olhar importante, porque é um jeito diferente de olhar a astrologia da pessoa, e um jeito muito bacana, né? Puxando a sardinha para a história, mas então é um jeito muito bacana de olhar, é outra coisa. Então, esse teu casamento da Cabala com as outras ferramentas e o quanto realmente todas elas podem gerar esses pequenos milagres, né? Que a gente coleciona na história terapêutica e a gente fica até um pouco meio quieto, porque, né, enfim, conta de vez em quando, mas eu tenho com o Reiki também muitas histórias dessas que você fala assim, ai, que Ai, bom, conta né, uma. que felicidade, né? Porque é isso, porque é coisa boa, É, é é cura. muito Né? bom. Aí eu assim, vou também nessa de integrar, né? Então tem essa astrologia cabalista
que a Fernanda também sabe, ela aprendeu comigo, vocês também podem procurá-la para fazer. Ainda tô, isso, tá É, bom, isso ter aí. um olhar para a essência da pessoa, para a alma da pessoa. Então, não é se saber como estão as finanças, trabalho, amor, filhos, não tem essa experiência terrestre, mas diz assim: quem sou eu? Qual é o meu lugar no mundo? Que energias que eu tenho, que talentos que eu tenho que estão escondidos, que eu não consigo acessar. Então, vem com essas ferramentas de cura, a gente libera essas energias. E foi daí que eu criei também a constelação da árvore da vida, porque é colocando a pessoa nessas esferas onde ela tem energia bloqueada, para ela fazer as meditações ali no momento e liberando e ver para onde que esse fluxo está indo, que movimento que pede na vida dela, né? Então é isso, a gente vai juntando, E né? esse é um trabalho bem seu, tá? Isso é uma coisa bem tua. A constelação da árvore da vida é algo que você pode não ter reparado, mas é você quem realmente tomou o passo de ir para esse campo, juntar esses dois campos, né? E Isso. idealizar. E acho assim super proveitoso quem puder trabalhar constelatoriamente, né, com a Beth, essa árvore, eu acho assim fantástica. Isso é outra coisa libertadora, né? Expande, porque libera e expande, né? Eu me libero de algumas questões que estão lá travando a minha árvore da vida e aí eu expando, eu cresço, eu vou para frente. Então tem coisas bem importantes nesse teu trabalho também. Tem, a gente vai juntando, né? E essa astrologia cabalista realmente são poucas pessoas que eu conheço que façam. Na verdade, eu aprendi com duas pessoas, é, e que porque é diferente, né? Não é você olhar só para o seu nodo norte, que é o Ticum, que é a correção, nem olhar no mapa circular zodiacal, a gente faz essa transposição para a árvore da vida, e eu ainda não encontrei mesmo, assim, não deve ter com certeza outras pessoas, mas como acho que era um conhecimento muito fechado, então Exato. é de difícil acesso e por isso que assim, eu vou fazendo curso, eu vou ensinando para quem quiser assim, para ir passando isso para frente, que é um olhar diferente, é muito interessante. Eu recomendo que as pessoas te procurem para trabalhar isso, né? Eu acho isso um diferencial dentro de todo o teu rescue. Então, assim, o que é legal é que fazer um processo terapêutico com você, vou chamar dessa forma, é beber um Uhum. pouquinho, um cadinho de cada uma dessas coisas, né? Para poder, inclusive, resolver questões, ou simplesmente poder se liberar ou aproveitar melhor a vida, né? Isso É, está dentro do seu trabalho, da sua generosidade no trabalho também, é. né? Assim E como agora você também constela o mapa. também constela o mapa. Aliás, tem É da minha até fase. dias 10, 11, 14 de agosto, eu vou fazer Isso. online o curso de abordagem sistêmica do mapa natal. Então, vai ser pelo Zoom, online, duas aulas de 2 horas. É necessário que a pessoa seja astróloga, assim, tenha o básico, entenda de previsão, e que também ou seja já constelador formado ou esteja na informação, porque senão não aproveita, né? Por isso, senão não vai aproveitar o curso, Não, porque isso não é bem compreende. Eu específico. acho que é isso aí. E nisso de ir Tá? agregando, Fernanda, até quem já fez esse curso comigo, se quiser repetir agora, vai ter sempre um precinho super, hiper especial, que aliás até o que essas pessoas pagarem eu já vou usar vai passar por mim, vai para a filantropia, né? Que eu faço isso já por princípio, né? Sempre. E porque tem coisas novas já. Eu já vou incluir signo Que legal. oculto, Tá. né? Essa forma de casar, Bom né? saber. Então Bom já saber. tem novidades. Como tem novidades, eu não acho justo que quem aprendeu antes não tenha acesso a isso, né? Então Tá, que precisa legal, aprender legal. Gratidão. e assim vai pagar uma coisa que é, assim, é bem simbólico realmente, né?
Legal. A gente vai. Muito bem. A constelação do alinhamento energético também. Essa também fui eu que criei, uma constelação para Então, você mensurar. tem três modalidades de constelação, né? Ou de colocar a constelação para dentro de um campo específico de olhar, né? Um é esse da árvore da vida, que eu acho bem particular por conta do seu conhecimento fechado, que eu acho bem bacana, bem lindo. O outro é o do mapa, né? Claro, tem outros astrólogos que também estão criando as suas próprias linguagens, tem outros cabalistas que talvez não tenham essa mesma percepção, porque é um círculo fechado, né? E você tem a do alinhamento. A do alinhamento é lindo, né? Para quem fez É, curso já com você, é muito bacana. Muito bacana. Esse eu ainda quero rever e refazer, né, para poder apreender melhor o processo. Mas é uhum. lindo, é bem É bacana. Então, muito super lindo. recomendável essa tua face de consteladora, né? Super bem também trabalhada. Então, super recomendo também. Ainda mais você está em São Paulo, capital, né? Você tem sido a minha referência quando alguém me liga ou fala de São Paulo, eu falo assim, ó, tem uma pessoa lá, né? Então tem uma pessoa muito boa lá. Porque é isso, né? O processo terapêutico também, para mim sempre foi, mas eu acho que na pandemia, se a gente pode se ajudar, se a gente pode continuar trocando, né? Cada um de nós tem uma expertise, tem uma habilidade melhor, tem um manejo melhor, uma pessoa gosta mais desse jeito de pessoa e não outra. E muitas vezes eu percebo que não está no meu caminho. Então, assim, caminha, né? Eu falo que assim, é bom ter gente ao lado da gente, né? E você tem uma frase que você me ensinou no sentido de usá-la, né? Eu sou ando em boa companhia, eu adoro, né? Sempre vou lembrar É, de você quando eu penso nela. E de exatamente isso, né? Ser acompanhado de quem? Eu sou acompanhado de um monte de gente interessante, né? E acho que você tem que procurar esse, aquele. Inclusive, eu quero linkar nessa conversa, talvez não esteja tão no Rescue, mas você tem uma especialidade que eu já indiquei para várias pessoas, não sei se chegam ou não, é uma outra questão, né? Mas uhum. com relação ao cálculo astrológico, para as questões de gravidez, né? Para quem quer ter filhos, para Uhum. quem quer organizar isso, ou está precisando de apoio do alto, dos astros, que eu também acho um trabalho muito bacana, né? Que é todo É, seu. esse também é muito, muito interessante. Também, assim, eu aprendi primeiro a fazer só o calendário da fertilidade pelo método do Dr. Eugene Jonas. E aí depois eu falei, eu preciso enriquecer isso, porque quem procura, né, Fernanda, geralmente assim, a gente sabe que para além do investimento financeiro, que é alto ainda, né, Sim, tem o investimento de fé emocional, que a cada insucesso esta mulher sente muito, 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 sim, né? muito. Então, pensando nisso, eu falei, a gente tem que otimizar. E foi quando eu comecei a introduzir nessa análise também a revolução solar, as previsões, para junto pegar assim, olha, esses, pelo calendário do Dr. Jonas, então nós temos essas datas, a todo mês tem uma data. But tem essas datas que são mais, porque eu estou olhando lá para frente o momento da gravidez, olhando lá para frente o momento do parto, né? Onde essa criança pode vir ao mundo, a mulher pode se realizar como mãe. E aí eu coloco também umas ferramentazinhas da Kabbalah também para ajudar nessa ancorar essa energia de fertilidade. Então, é muito legal, né? Principalmente para quem vai fazer fertilização e também junto eu coloco uma constelação É também para o sempre bom, tema da né? maternidade, né? Isso é bom. Mas agora eu queria saber de você, Fernanda, como é que é também esse atendimento do HD, da limpeza do HD que se faz. É assim. Então, é muito próximo, mas muito diferente. Então, eu também juntei várias coisas ao longo do caminho, né? Então, eu juntei relaxamento, eu juntei o Reiki, eu juntei PNL. Então, você vai indo, né? Você vai juntando hipnose, vai
vai levando meditação, vai aprendendo meditação e várias coisas. Então, o meu olhar é mais mental, a limpeza do HD é uma linguagem mais mental, que vai entrar em alguns momentos para essa linguagem espiritual também, né? Mas o próprio nome dela, em parte, já diz a que vem. Né? Vamos limpar a HD principal, né? Vamos tirar esse bando de tralha que está aí colecionado, guardado, ou ainda está pulando que nem macaquinhos, né, em cima da cabeça, e tornar a pessoa um pouco mais tranquila, mais relaxada, mais focada naquilo que ela realmente tem que olhar no momento, mais organizada mentalmente. Algumas me chegam sem conseguir dormir, volta a dormir. Tem aquelas que estão dormindo demais. Então, tem várias questões aí que dá para trabalhar e que também é como você. A pessoa chega com aquela bola, né? Eu chamo que é uma bola. É uma bola com aqueles gominhos todos coloridos, porque são mais de uma questão. Então, é um jeito de ir primeiro acolhendo, primeiro ir tirando o que é aquela coisa mais superficial, né? E trabalhando semanalmente. Na verdade, o meu trabalho, como eu acredito muito que a mente precisa de uma ecologia para trabalhar, a mente, os corpos e tudo o mais, né? Então, eu normalmente trabalho quinzenalmente ou até de 3 em 3 semanas, com o processo do retorno, né? Ou do acompanhamento. Para que a pessoa possa dormir, acordar, caminhar um pouquinho, ver como é que tá, como é que ela está calibrando a história dela e a gente volta a conversar, porque dá tempo, inclusive, do discurso, do corpo, do não verbal, poder me dar algumas dicas de como é que está se dando o processo. Muitas vezes eu faço o alinhamento no meio, muitas vezes eu faço uma sessão de reiki no meio, então, porque a pessoa diz, não, eu quero toda semana, não quero ficar mais só desse jeito uma vez no mês, não. Então tá, então vamos fazer outras práticas. Então eu vou colocando como você, né, as várias ferramentas, as várias práticas, dando tempo para cada uma ir organizando, né, esse indivíduo. E acho ótimo quando a pessoa diz assim: ah, eu acho que deu, eu acho que estou bem agora. Eu falei: que bom, então tá. Então a gente se vê. Né? Então, uma das coisas que eu mais gosto na limpeza de HD é que algumas pessoas, assim, 2 sessões são suficientes, ponto. E a pessoa diz, estou legal, te procuro quando eu precisar, tá bom, beleza. Né? Assim como tem aquela pessoa que vai ficar, porque ela chegou com muita demanda, então, assim, até tirar, organizar, colocar em gavetinha, arrumar bonitinho, deixar orquestrado, né, ou administrado pela pessoa, a minha intenção é devolver a gerência da pessoa para a pessoa, que ela possa de novo ser dona dela, dona do espaço dela e das coisas dela. Né? Então, eu vou usar tanto os exercícios de dentro para fora do indivíduo, quanto os de fora para dentro. Né? As práticas mais espirituais, muitas vezes, são as que fazem a ponte do fora dentro, e as práticas aí mais mentais, mais intelectuais, que eu vou trabalhar a pessoa de dentro para fora. Né? Mas tem sido bem bacana, eu tenho uma turma muito legal, muito bacana o trabalho. E é perfeito, porque é isso mesmo, como você diz, fora, dentro, dentro, fora, e que vai dando um tempo para que a pessoa durma, né? Vá fazer a digestão daquilo, porque eu acredito que as mudanças, elas só se efetivam mesmo quando chegam na consciência. Né? Que é quando a pessoa fala assim, eu também sou responsável, ou só eu sou responsável pelas mudanças, né? Que a gente não pode mudar, infelizmente, no mundo que a gente está, é assim, as pessoas vêm e querem assim, pozinho de pirlim-pim-pim, você faz qualquer coisa. Bom você falar do pozinho. Sem força nenhuma, sem esforço meu nenhum. Isso não existe, né? Então, porque... antes de você falar do pozinho de pirlim-pim-pim, só uma pergunta que me veio. A pessoa pode chegar para você e falar assim, vamos fazer então uma limpeza de HD, e você fala assim, tá, você tem um problema específico, tá, né? E ela fala, não, nada. É possível também? E aí você, no trabalho... É super possível, porque tem vários encaminhamentos na limpeza de HD. Desde isso, não tenho
nenhum tema, né? Tá bom, então tá, vamos seguir. Mas eu tenho, porque aí eu tenho que desenhar um caminho para eu trabalhar com a mente, né? Eu tenho que desenhar uma metáfora, especialmente para a pessoa. Não adianta eu ficar pegando metáfora ali. Então eu tenho que criar um caminho para eu poder levar ela para o relaxamento, do relaxamento para onde a gente precisa ir, o que a gente tem que limpar, né? E, inclusive, assim, eu tenho vários da limpeza geral, famoso, você não precisa, você não sabe o que nem por onde começar, tá bom, mas eu sei por onde a gente começa. Então, eu tenho realmente umas receitas montadas. Eu agradeço muito, nesse sentido, a uma outra mestra, que nesse momento está super mega ocupada, então, sem tempo, mas também vai o convite para as pessoas conhecerem o trabalho da Silka, que agora ela está muito apaixonada pela constelação na água, que é apaixonante, que é um curso que eu fui fazer com ela, lá em Joinville. E aí ela está muito envolvida com isso agora, né? Então, ela está com curso online e tal, parará. Mas é ela quem vai me dar boa parte das ferramentas de limpeza de HD. Né? Ela me deu muita ferramenta para poder, a partir daí, ir criando. Então, a pessoa pode chegar dizendo apenas assim, sei lá, minha vida está meio assim. Né? Me disseram que você faz umas coisas, uma tal de limpeza aí, você não quer fazer? Eu falei, tá bom, bora fazer. Então eu tenho, desde do não sei o que vim fazer aqui, é diferente da constelação, tá? Eu posso acolher aquele que chega meio, minha mãe mandou, meu pai mandou, minha esposa, eu nem sei por que eu tô aqui, então arranja um lugarzinho aí para sentar, né? Vai me ouvindo e a gente vai passear imaginariamente por alguns lugares. E boa, e a gente segue por aí. Ai, Então, que ótimo, tem, viu? A Fernanda também é assim, ela é multiferramentas, multitarefa, é uma pessoa que eu igual a agradeço. ti, mesmo ascendente, né? Tem umas coisas boas, assim, a gente é meio do mesmo jeito, bem diferente na base de algumas coisas, mas em outras, nessa de explico, conto, troco, vamos fazer, de pegar as coisas, assim, né? Às vezes até posso até ser mal interpretada ou mal entendida, mas eu só quero que quando eu peguei uma ferramenta e acho muito legal, bora fazer, né? Bora botar para fazer. E aí, se alguém me perguntar, você aprendeu a fazer isso, como é que é? Eu também bora ensinar. Eu também passo aquilo que vem com muita naturalidade. Não tenho essa. Enfim, da minha natureza Quando as também. pessoas perceberem, né, Fernanda, que é aquilo, quanto mais a gente se abre, quando você falou assim, é bom que a gente não é bom em tudo, ninguém é, e ter essa humildade, inclusive, de falar assim, bom, isso eu não sou boa, mas olha, eu conheço uma pessoa que é 10. Quanto mais a gente faz isso, né, mais o universo também manda pra gente. Ixi, É uma nossa, tudo de coisa bom. assim, então é Maravilhoso. importante isso. Não que a gente faça para receber do universo, a gente faz porque a gente acha que é o certo, né? Porque a gente Isso. entende que somos só instrumento. Mas parece que quanto mais a gente faz, mais pessoas boas ou pessoas certas para nós, é melhor dizendo, entram na nossa Adequadas para aquele vida, momento, né? adequadas, tanto em termos de cliente, como em termos de aluno, quanto em Sim, termos de sim, amigos, de verdade. profissionais, de colegas que chegam. Então, por isso que eu também sou muito grata ter você junto comigo aqui. Essa gratidão é mútua. A gente vai ficar aqui, né? Na verdade, que nem disse a Érica, nós vamos ficar nós aqui, né, pela eternidade na conversa, se depender disso. A Ângela Vescovi está fazendo uma pergunta, fez um comentário muito bacana, né? Geralmente é a pessoa que chega dizendo que não sei nada, né? Geralmente é a que mais tem questões para trabalhar, é a que diz que não tem nada. KKKK. É verdade. Então, assim, é aquele que chega meio de paraquedas, porque alguém mandou, ou porque alguém disse, ou chega de paraquedas porque sabe que está flutuando num monte de questões, mas que não sei nem por onde começar, né? Eu falo que aquele novelo de lã, quando meu gato desmonta novelo de lã, que fica assim, a sala de novelo, né? De lã espalhada, tudo enosada, e que eu falo que só tem uma pessoa sã nessa casa que consegue dar conta disso, que é o meu marido que consegue ir lá, né? Arrumar todo o novelo. Eu não tenho essa qualidade, não tenho. Mas as pessoas que chegam nesse novelo de lã todo, né?
E assim, com cara de gatinho, hã? Né? Com cara de não entendi, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Acho que eu não vou nem conversar com você. Acho que é besteira, né? Não sei. Uhum. Então as pessoas têm mesmo uma resistência de olharem para elas mesmas. Tem muito medo, eu acho que tem uma questão muito de medo, de desconforto. Que será que eu vou descobrir de mim? Ou ela vai descobrir de mim? Então as pessoas têm uma resistência a mudar. E aí, né, Beck, você colocou uma coisa bem importante: a mudança requer 100% de responsabilidade com a minha vida, né? A minha, não é com a dos outros, é com a minha. E a gente é muito difícil de fazer isso. Todos nós vivemos na criança. Eu vou começar uma jornada no domingo pelo meu grupo do WhatsApp de Ho'oponopono Gratidão, que agora vai virar Ho'oponopono Soul, que eu vou falar da alma, vou falar da criança interior por 21 dias. E é um trabalho que eu venho enrolando para não fazer, mas eu faço muito no consultório, estou inclusive com todas as minhas amigas de trabalho, as bonecas maiores, né, as almofadas e toda a galera de apoio. Porque a gente fica muito nessa criança que diz: eu não assumo. Não, a responsabilidade não é minha, é do país, é do presidente, é da mãe, é do pai, é do irmão, é do marido, é do filho, é de alguém. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, quase todos nós estamos nessa linguagem infantil até hoje, né? É uma linguagem de ficar num lugar guardado, quentinho, aonde eu ainda posso olhar para tudo que tem à volta e dizer: ah, esse mundo é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou só, talvez, a sofredora aqui, a vítima aqui, né? A que não entendeu direito, a que não sabe. Então, esse é um trabalho difícil. Como é que a gente acorda as pessoas, do tipo acordar mesmo, abre o olhinho e descobre quem é você para poder assumir o seu lugar no mundo e que você vai ter que crescer, sair do mundo de Peter Pan, né? Vai ter que vir para o mundo dos normais, o mundo dos adultos. Isso é bem difícil, né? Eu falo que precisa muita coragem para sair, muita coragem para se permitir. Né? Muita, muita, e precisa, assim, do amadurecimento do adulto, mas, assim, você conservando aquela criança dentro de você para trazer Sim, sim. alegria, leveza e tudo mais, mas não ficar na criança e se recusar a olhar para o adulto, né? Que é o contrário, é o adulto que tem que acolher essa criança, às vezes uma criança sofrida, né? E falar assim: olha, eu vejo você, nós passamos por tantas dificuldades, mas estamos aqui, né? Então, é legal esse trabalho que você vai fazer, que é bom mesmo para se olhar que a criança a gente não pode acabar com ela, não pode deixar para trás, senão a gente também fica chato, choroso, Mas também ressentido. isso. É, Preciso alinhar, né? Eu preciso alinhar. colocar, preciso alinhar. Perfeitamente. E só mandando então um beijo para a Ângela, que fez, né, que fez o comentário. Tá a Camila aqui também agora. Tem bastante gente que já passou, já entrou, já voltou. É um horário desafiador, né? A Camila Colaneri, outra querida também. O Gui também entrou, aí o Gui astrólogo. São pessoas queridas, amadas. Que é isso, a gente vai indo, carregando, e quando a gente pode também estar lá sempre aplaudindo os amigos, né? Claro. Os parceiros, né? São amigos, parceiros de trabalho, tem o seu ângulo de olhar. Então, assim, esse lance da competição é o que eu não compreendo muito até hoje, mas desde muito menina, né? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa, mesmo que parecido, que é particular. Então, podemos fazer igual. Somos astrólogos, que nem aquele dia no teu consultório ainda. Eu acho que foi no começo do ano ou no ano passado, em que a gente estava fazendo as dinâmicas de energia, de como se liberar de energia, você dando os exercícios do Samadeva,
e que eu fiquei muito contente, porque no teu recinto, ali, todo aconchegante, tinham 3 tarólogos conversando, batendo papos, não armados, não, né, não levantados. Eu sou de uma geração de tarólogos onde, e ainda existe, né? Não, porque eu tô aqui, você tá aí, onde a gente não se conversa com naturalidade, né? Como se, sei lá, eu não compreendo. Eu acho que todo mundo tem realmente seu lugar. Pet, nós vamos ter que parar, né? Me avisaram aqui que a gente tem 23 minutos, nem isso, segundos, na verdade, minutos já foram. Grata, Um beijo no coração, um abraço daquele bem gostoso, né? Saudade enorme de estar aí com você, né? Beijão, beijo para todos, brigadão por hoje. Então nós vamos encerrar por aqui, tá?